Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Abra comigo no livro de Lucas, por favor. Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico, no capítulo 9, no verso 23. Essa é uma passagem muito conhecida, todos conhecem. Todos acharam? Jesus dizia a todos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diretamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a tua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, salvá-la. Amém? Glória a Deus. Coloca essa Bíblia em cima do banco. Feche seus olhos, apaga as luzes para mim no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nessa noite eu estou na tua presença, disposto, Senhor, à mudança de vida, à transformação, que os teus milagres venham acontecer na tua casa nessa noite, Senhor. O maior milagre que nós queremos, Senhor, é o milagre da salvação, é o milagre do reencontro, é o milagre do encontro, Senhor. E como está escrito, Senhor, na porta dessa casa, Senhor, esse lugar, há um lugar, Senhor, para recomeçar, Senhor, e esse lugar é o lugar que nós estamos, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aquele que não conhecer esse louvor, somente escute. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Presta atenção nisso. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor, é no Senhor, é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Oh, esse lugar é no Senhor, é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Diga assim: é tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus.
Pode se sentar em nome do Senhor Jesus, glorificando o nome dEle. Tua fumaça nos esconde, Senhor. Tua fumaça nos esconde, meu amado. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Lugar é no Senhor. Aleluias. O Senhor é bom, amém? Ele tem estado conosco todos os dias de nossa vida. Lembre-se de uma coisa. Eu vi um pregador dizer essa semana algo, e eu fiquei pensando nisso. E você sabe que é verdade? Muitos dizem: o Senhor está no controle de tudo. Mas na verdade o Senhor, Ele só está no controle daquele que dá o controle da sua vida para Ele. Não tem como o Senhor estar no controle de algo que você não colocou na mão dEle. É impossível o Senhor controlar algo que você não colocou na mão dEle. O Senhor só controla pessoas que dão o controle para o Senhor. Não tem como o mundo ser controlado pelo Senhor. Se Jesus disse que o mundo já é do maligno, se Satanás levou Jesus no lugar muito alto e ofereceu o mundo para Jesus, para que Jesus se dobrasse, obrigado irmão, para que Jesus se dobrasse diante dele, Jesus poderia ter dobrado diante de Satanás e ter tido o mundo todo para ele, mas Jesus preferiu não ter o mundo para ele. Jesus preferiu deixar com Satanás para cumprir a verdade da palavra do Senhor. A verdade do Senhor é que Ele só governa aquele que deixa ser governado. É impossível uma pessoa colocar o volante na mão do Senhor intermediariamente. O Senhor só governa sobre a vida daqueles que creem e daqueles que acreditam no Senhor. Amém? Eu agradeço por essa oportunidade. Aleluias. Louva a Deus. Quero externar aqui o meu carinho pelo pastor Júnior e pela pastora Mariângela. Quero externar o meu amor a essa casa, a essa igreja. Externar o meu amor à minha esposa que está aqui essa noite, junto comigo, sempre tem estado junto comigo. E quero externar mais ainda o meu amor a Cristo, que não nos abandonou e não nos deixa sozinhos. Porque nós sabemos que o nosso volante está na mão do Senhor. Amém? A palavra de Deus vai nos contar que Jesus, ele estava, antes um pouco disso acontecer, Jesus ele tinha realizado algumas coisas. E uma das coisas que Jesus realizou antes desse fato, dessa fala que Jesus teve, foi quando Jesus ele estava com um povo reunido em um lugar. E todos conhecem o que eu vou dizer agora, mas talvez alguns não conheçam. E se você não conhece, receba no seu coração. Jesus ele estava em um lugar e a Bíblia nos diz que ele estava com uma multidão. E diante dessa multidão não havia o que comer e não havia o que beber. Jesus ficou com dó desse povo e ele disse que aquele povo ia se estremecer e talvez até morrer de fome. 3 dias sem comer, andando com Jesus. E aí Jesus fala: o que nós faremos? O que tem aí para nós darmos a esse povo, para nós darmos para esse povo comer? Aí um discípulo de Cristo levantou e falou: Senhor, nós só temos 5 pão e 2 peixinhos. E esses 5 pão foi um jovem que estava aqui,
E dentro do alforje dele, ele estava guardando esses 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus fala para eles assim: traz até a mim. Jesus levanta os 2 pães, os 5 pães e os 2 peixinhos. E a Bíblia diz que ele dá graça. Ele dá graça a Deus por aquela quantidade que tinha perante aquela multidão. E aí todos conhecem a multiplicação dos pães e dos peixes, aonde eles comeram, se fartaram. E depois que eles se fartaram, ainda sobrou cestos cheios de pães, para que eles pudessem comer depois. E aquela multidão se fartando de pão e comendo, estando com Jesus. Mas depois Jesus se afasta dessa multidão com os 12. A Bíblia diz que Jesus vai até uma cidade chamada Cesareia de Filipe. E Jesus está ali com os seus discípulos. E eu imagino quando nós vamos no monte, pastor, que nós chegamos no monte, como nós fomos na Cascalheira, que nós chegamos ali, todo mundo sentou assim. E aí eu fico imaginando quando Jesus, ele subia aos montes, porque Jesus, ele orava todos os dias ao monte. O lugar que Jesus se retirava para orar eram os montes. E eu imagino Jesus sentado ali, os 12 junto com ele. E Jesus começa a falar para eles tomarem cuidado. Porque antes dessa viagem, alguns homens chegam em Jesus e pedem para Jesus, para que Jesus faça milagres para que eles possam ver. A Bíblia nos diz que esses homens eram os saduceus e também os fariseus. E Jesus, naquele momento, ele diz para os apóstolos que estavam andando junto com ele: cuidado com o fermento dos saduceus e dos fariseus. Mas eles, sendo um homem que não entendia muito aquilo que Jesus falava, achava que Jesus estava falando de pães, porque a Bíblia diz que eles não tinham levado pães. E também nesse tempo Jesus, ele envia os discípulos. Se você for ver Mateus, você vai ver uma coisa. Se você for ver Lucas, você vai ver outra coisa. Se você vai ver Marcos, você vai ver algumas coisas que aconteceram. Mas tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, antes que Jesus liberasse essa palavra. Aí Jesus pega os discípulos e falam para eles assim: ó, agora vocês vão sair, eu vou te dar toda a autoridade para vocês. Jesus dizendo: vocês vão a alguns lugares, a algumas cidades, e vocês terão o poder de expulsar demônios, de curar pessoas, vocês terão o poder de batizar pessoas. A Bíblia vai nos dizer que eles saíram e foram muito felizes em alguns lugares, e tudo isso aconteceu. Alguns lugares eles não foram bem recebidos. Jesus disse para eles: se vocês não forem bem recebidos, saia da cidade, sacode a sandália, a poeira da tua sandália, em sinal de protesto àquilo que acontecia. E a Bíblia vai dizer que eles voltaram muito felizes, e ali eles conversavam com Jesus e contavam tudo o que tinha acontecido. Mas quando Jesus leva eles até Cesareia, quando Jesus chega naquela cidade, eu imagino Jesus sentado debaixo de uma árvore com eles, igual naqueles filmes antiguinhos. Jesus sentado e falando com seus discípulos, e Jesus começa a falar acerca daquilo que ia acontecer com ele. E Jesus fala que ele seria humilhado, transpassado, machucado. E Jesus fala que os mestres da lei, os sacerdotes, os chamados filhos de Deus, os chamados pastores, os chamados apóstolos, mestres, naquele momento eram contra Jesus, porque Jesus, ele estava contra um sistema. E o sistema religioso daquela época não muda muito de algum sistema religioso que nós temos nessa época. Por exemplo, nós temos igrejas que são bilionárias. Nós temos igrejas que têm bancos de ouro escondido debaixo delas. E graças a Deus que nós vivemos em um lugar que nós sabemos que o que é feito e tudo é feito. Mas existem grandes denominações que infelizmente não são de Cristo. Infelizmente são denominações que pensam somente no seu
bem-estar e no seu bem-aproveito. E naquela época não era diferente. Os fariseus, os saduceus, os mestres, os grandes homens da lei, os chamados escribas, os chamados padres talvez, bispos, papas e muito mais. Eles eram contra o que Jesus fazia, porque Jesus contrariava a vontade deles. E aí Jesus começa a falar para eles que Jesus ia ser levado, e Jesus ia ser traído, e Jesus ia ser ali castigado. Só que eles não entendiam aquilo, era muito novo para eles ouvir. E Jesus falou que o único sinal que teria era o sinal de Jonas. O sinal de Jonas é que Jonas ficou 3 dias dentro do peixe, e Deus ressuscitou Jonas. Quando a baleia gospe Jonas para fora, ele vive de novo. Ali Jesus estava falando que esses 3 dias seria a ressurreição, seria a morte de Jesus na sexta-feira e a ressurreição no domingo. E Jesus começa a falar acerca disso que iria acontecer para os discípulos. Mas os discípulos, eles não gostavam. Eles não gostavam de ouvir aquilo porque eles amavam a Cristo. E amando a Cristo, eles não queriam ouvir que Cristo seria morto. Imagina se o pastor chega aqui e fala que ele ia ser morto. Quem é que ia gostar? Hoje nós estávamos em Guaxupé, conversando, uma conversa que talvez não seja tão agradável, né, pastor? Não seja uma conversa tão legal que estava conversando eu, o pastor e o pastor Márcio. Mas eu entendi que o sistema ele afoga muitos, e muitos não aceitam ver o crescimento que Deus coloca na vida de algumas pessoas. E dentro de próprias igrejas existe um sistema que não aceitam que algumas pessoas sejam conduzidas ao crescimento do Evangelho. Graças a Deus que hoje eu ainda falei para o pastor Márcio, falei: pastor, eu nunca vi uma pessoa, não quero te gavar, mas eu nunca vi um pastor levantar tantas pessoas em um curto espaço de tempo. E nós vemos que tudo isso está acontecendo porque Jesus disse que os dias seriam abreviados. E foi o próprio Daniel, que o Vinícius estava falando aqui, o próprio Daniel que disse que no fim dos tempos, a ciência ela iria se multiplicar. Então nós vemos que muitas profecias acontecem para a vinda do Mestre, para a vinda do Criador, do nosso Salvador, de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas quando Jesus começa a falar para aqueles discípulos tudo o que ia acontecer, eles começam a não aceitar, e a Bíblia diz que Pedro, ele afasta Jesus e leva Jesus no canto, e Pedro começa a exortar ali naquele momento, ele fica exortado, e Pedro ele começa a corrigir a Jesus. Ele fala: Jesus, isso não vai acontecer, Deus não vai deixar que isso aconteça. Veja que desde o início a igreja ela tem um problema muito grande com percas. A igreja ela tem um problema muito grande quando se diz em entristecer, ser machucado por amor a Cristo. Quando Jesus fala que ele ia morrer e ser crucificado, eles não aceitavam. Então desde o início a igreja ela não aceita esse tipo de evangelho. O evangelho da dor, o evangelho da angústia, do sofrimento para que algo aconteça, as pessoas não aceitam. E nós precisamos entender que nós somos chamados para algo, e chamados também por algo, e para algo, para acontecer algo. Então, quando nós entendemos que nós somos discípulos de Cristo, nós precisamos entender que Jesus, naquele momento, sendo conduzido por Pedro a um canto para que Pedro pudesse tentar corrigir a Jesus, Jesus vira para ele e fala para ele assim: ó, Satanás, apartai-vos de mim. Você não conhece sobre as coisas do reino, você só conhece das coisas do mundo, somente das coisas dessa terra. Você não conhece de algo que eu vim, da onde eu vim, eu sei para onde eu irei. Eles ainda não entendiam aquilo que Jesus estava explicando, e aí eles tentaram corrigir a Jesus.
Eles tentaram dizer, não, Jesus, não é desse jeito, Jesus. Não é dessa forma, Jesus. Mas Jesus, com toda a sabedoria, dizendo para Pedro, apartai-vos de mim, Pedro. Mas também ao mesmo tempo ali acontece algo, porque Jesus pergunta para eles assim, o que estão dizendo que eu sou? E aí um discípulo diz para ele assim, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é um profeta que morreu no passado e ressuscitou. Mas aí Jesus pergunta, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro, mesmo que tentou parar a Jesus, diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas sabe o que Jesus disse para ele? Quando Pedro tenta corrigir a Jesus, Jesus chama ele de Satanás. E quando Pedro fala o que é certo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus fala assim, disseste bem, Pedro. Mas essa revelação não veio de homem para você. Essa revelação veio de Deus para você. Ou seja, de todo jeito que Pedro tentava escapar, Pedro estava errado. Porque mesmo ele falando que Cristo era o Filho de Deus vivo, mesmo assim, Jesus falou assim, isso não veio de você. Isso veio de Deus. Então nós entendemos que nós somos apenas um instrumento. Ali ele foi usado por Satanás. E também ele foi usado por Deus. Em uma mesma época, em uma mesma determinação de algo. E aí Jesus fala para eles assim, se vocês quiserem vir após mim, tem algumas versões que falam assim, deixe todos, a versão mais nova, deixa tudo que você tem vontade, todos os seus sonhos, e segue. E então cada dia será mais difícil nós entendermos isso. Porque o sistema mundial, as coisas que têm acontecido, que é tentar nos afogar. E nós precisamos estar preparados para aquilo que vai acontecer. Nós precisamos estar preparados para aquilo que possa acontecer futuramente e eventualmente. Porque quantos de nós estamos preparados para sermos arrebatados? Ou quantos de nós estamos sendo preparados para sermos perseguidos? Por quê? Porque a perseguição de tempos em tempos, ela vai vir sobre a igreja. E nós vivemos em um melhor tempo, em uma melhor época, porque a igreja não é perseguida. Nós vivemos em um evangelho cordial, light, contemporâneo, animador, festivo. Mas eu já disse aqui algumas vezes, por que é que alguns preferiram diferente? Porque é que alguns entenderam algo diferente. E eu não estou falando que você tem que deixar os seus sonhos de lado, não é isso. Eu estou dizendo que nós precisamos, nos meios dos nossos sonhos e do nosso futuro, nós precisamos entender que algo pode acontecer. Porque não estava tudo bem, estava tudo maravilhoso. Mas quando Jesus fala, deixe tudo e me segue. Quando Jesus fala para eles, vão até a Cesareia, vamos até os confins da terra, vão até a Judeia, vão até a todos os lugares da terra e preguem o evangelho. Vão de 2 a 2. Não leve nada. Não leve sua capa, não leve comida, não leve bebida. Pose na casa de pessoas. Durma em vilarejos. Então tudo era mais difícil e hoje tudo ficou muito fácil. Tudo muito gostoso. É tudo muito light. Tudo muito light, Vinícius. Tudo muito gostoso o evangelho de hoje. E por causa disso, estão acrescentando coisas no evangelho. E por causa disso, o pecado entrou na igreja. E por causa disso, mulheres e homens fazem aquilo que Deus abomina. E dentro de igreja evangélica, entre aspas, homem casa com homem, mulher casa com mulher. E pastores são ungidos, aquilo que Deus abomina. Por quê? Porque vai perecer. Porque vai ser destruído. E a ira do Senhor tem vindo nos dias de hoje.
E a ira do Senhor já começou, nós vemos todos os sinais que está acontecendo. Apocalipse diz que o cavaleiro vai vir e ele vai trazer fogo sobre a terra. Apocalipse diz que não haverá paz sobre a nossa terra. Jesus promete paz em nós, em nosso coração, mas sobre a terra Jesus não promete paz. Jesus promete que nós teremos aflições, que nós temos que ter bom ânimo, porque nós vamos vencer o mundo. Mas esse mundo que Jesus fala, não é esse mundo que nós olhamos pela TV. Esse mundo que Jesus fala, é o mundo que quer entrar em nós. Quando Jesus fala de amor, Jesus não fala de um amor superficial. Jesus não fala de um amor de você ajudar o pobre. Sim, você tem que ajudar o pobre. Jesus não fala de um amor eros, um amor que nós temos um pelo outro, mas Jesus fala de um amor ágape. E o amor ágape que fala lá no livro de Coríntios, aquele amor que é declarado por Cid Moreira, que todo mundo gosta de ouvir, o amor. Esse amor é o amor a Cristo primeiro. Primeiro nós amamos a Ele, o amor a Deus, o amor a Cristo, o amor à formação. Se nós não amamos a Cristo, nós não amamos nada. Se nós estivermos nessa terra, pensando somente naquilo que nós vamos construir nessa terra, tudo vai passar, e aí nós não vamos encontrar o verdadeiro amor, porque Jesus Cristo é o amor. Porque Jesus pode voltar hoje para nós. Jesus voltou esse final de semana para um jogador, estava jogando bola ali e deu um infarto nele. Se um atleta que faz exercício todo dia morreu de infarto, quanto mais nós. Não estou falando que você não é atleta, mas pelo menos aqui ninguém é profissional. Então, se algo acontece com pessoas, quanto mais conosco. E eu vim aqui nessa noite, porque eu tenho orado a Deus porque Deus me revele algo, para que Deus me revele algo extraordinário. E eu tenho orado, Senhor, nesses dias que nós estamos vivendo, Senhor, qual é, Senhor, o que é que nós precisamos fazer, Senhor? Eu comecei a trabalhar essa semana em uma empresa nova, e eu confesso para vocês que eu fiquei muito perplexo com o que está acontecendo. Eu confesso para vocês que eu fiquei assustado aquilo que eu tive que fazer para entrar nessa empresa. E muitas vezes não é nos dobrarmos as coisas erradas. Mas, por exemplo, eu fui no banco para poder fazer uma conta. Irmãos, eles têm todos os nossos dados. Os crentes serão perseguidos mais cedo ou mais tarde nós seremos perseguidos. É o Senhor que não vai nos dar escape, é o Senhor que vai nos sustentar, mas nós seremos, não adianta isso. Vai chegar um tempo que nós não vamos ter mais essa liberdade que nós temos. E isso é a Bíblia que fala, isso não é eu que falo, isso é bíblico. É a palavra de Deus que fala, não sou eu. Então, se você acredita ao contrário, nós estamos indo sobre as profecias, nós estamos indo contra as profecias que Cristo deixou. Mateus capítulo 24 fala tudo sobre isso, aquilo que ia acontecer. Você chega no banco, é reconhecimento facial, você tem que pôr o dedo, você tem que pôr o outro dedo. Gente, mas é tanta coisa. Eles têm tudo sobre nós. Daqui uns dias os drones vão estar sobre os ares, nos vigiando. Há 15 anos atrás, dia 9 agora de setembro, vai fazer 15 anos que o Senhor me converteu. Não eu me converti, mas o Senhor me converteu. Porque não foi eu que me converti, não foi eu que mudei o caminho, foi o Senhor que me mudou. E assim somos todos nós. Muitas vezes nós falamos, eu me converti, mas não somos nós que convertemos, é o Senhor que nos converte. Foi o Senhor que mudou a direção de Paulo, quando Paulo estava indo para Damasco, e Paulo ele estava em cima de um cavalo, e Paulo estava com uma carta para matar, perseguir quem? Perseguir quem? Os cristãos, mais uma vez. E aí Jesus olha para Paulo, Jesus derruba o Paulo de um cavalo, Paulo fica cego, e aí Jesus começa a falar, foi Jesus que muda a história de Paulo. Paulo não queria. Paulo não tinha desejo de mudança, foi Jesus que mudou a Paulo. E é Jesus que nos muda,
é Jesus que tira de nós o pecado, é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Não, nós não conseguimos fazer isso somente sozinho. Não, nós não conseguimos fugir do pecado, nós não conseguimos parar de pecar, nós não conseguimos ter uma vida santa se nós não tivermos a dependência do Espírito Santo, se nós não tivermos a independência de Deus. E é por isso que nós precisamos carregar a cruz, e a cruz de Cristo muitas vezes não é um pedaço de madeira que nós vamos, mas a cruz de Cristo que nós carregamos é nós estarmos dispostos a enfrentar o inferno, a enfrentar o sistema, a enfrentar pessoas, para que a verdade seja estabelecida. Essa cruz que Jesus fala para nós carregarmos, essa cruz que Jesus nos dá para nós carregarmos nos dias de hoje, é nós sermos verdadeiramente cristãos de verdade. É nós não nos dobrarmos a coisas que vai acontecer, porque se eles chegar na porta da igreja e pedir para nós, para que nós realizemos casamento gay, nós precisamos realizar. E aí nós vamos nos dobrar a isso. Nós precisamos ter essa cruz que nós carregamos, é nós não aceitarmos a ideologia de gênero que está no Brasil, é nós não aceitarmos os sistemas de aborto de criança, é nós não aceitarmos essas coisas que o mundo está trazendo, e muitas vezes começa a ficar natural, as coisas começam a ser natural e andar natural. Jesus, ele certamente estava com uma multidão. A Bíblia diz que ele alimentava essa multidão muito mais. Certo ponto, aquela multidão começou a reclamar porque não tinha comida. E começou a reclamar de Jesus, e aí Jesus, ele vai em um lugar alto onde a multidão via ele, e ele falou assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quando Jesus fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, a Bíblia diz que muitos escandalizaram com o que Jesus dizia. Muitos ficaram escandalizados, muitos ficaram perplexos com aquilo que Jesus, porque Jesus falava assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E a Bíblia diz que muitos abandonaram a Cristo. Muitos deixaram de seguir a Cristo quando Jesus fala, eu sou o pão vivo. Quando Jesus, ele se declara ser o Filho de Deus, e quando ele se declara ser Deus, ele não se usurpou ser a Deus. Por isso ele se diminuiu em forma de homem. Mas quando ele diz que ele era o Filho de Deus, quando ele era Deus, o sistema religioso não suportou tantas palavras, pessoas abandonaram a Cristo e deixaram de viver com Cristo. E aí Cristo olha para aqueles homens lá, a Bíblia diz que Jesus olha para aqueles discípulos que estavam com ele, os apóstolos, os discípulos, e fala assim, e vocês, quem diz que eu sou? Quem diz? Vocês dizem que eu sou quem? Vocês também vão embora? Então vá, aqui o caminho está aberto para você, a porta da igreja, como ela está aberta para entrar, também está aberta para sair. Você quer ou você não quer viver no caminho do Senhor? Ou você vai ficar só vindo na igreja, indo embora, não vai ter um posicionamento de fazer algo pelo evangelho de Cristo, não vai ter um posicionamento, porque é muito difícil igreja, porque igreja tem que dizimar, tem que ofertar, e se você não tiver um posicionamento de você abençoar a casa do Senhor, como é que a igreja vai crescer? Como é que Cristo vai voltar se nós mesmos fazemos tudo ao contrário? Quando eu digo nós, eu estou globalizando, eu estou levando uma nação, talvez até um mundo. E aí eles deixam de seguir a Jesus, e Jesus naquele momento diz assim, e vocês? E vocês, o que vocês vão fazer? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão me abandonar também? Aí a Bíblia diz que Pedro, cheio da graça e do Espírito Santo de Deus, ele se levanta e diz assim, Senhor, para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aí sim, nesse momento ele já entendia, porque ali, quando ele fala para Jesus, que não era para Jesus morrer, naquele momento ali, naquele momento da palavra de Deus ali, ele era usado por Satanás. Quando ele fala que Jesus, ele era o Filho de Deus vivo, Jesus fala para ele assim, não, você não entende dessas coisas, quem está revelando para você é alguém que vem do alto. Mas quando ele fala para Jesus, eu estou disponível para que o Senhor tem na minha vida, ele fala assim, Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Quando você deixa algo que você gosta de fazer, irmãos, eu falo para você, muitas vezes nós queremos colocar pessoas na peneira, e nós queremos, por exemplo, eu pego a vida do pastor com a pastora.
Aí eu conheço a vida deles, aí eu quero colocar algo, como se algo na vida deles estivesse impedindo Deus. Mas nós nunca olhamos que o final de semana deles é na casa do Senhor. Nós nunca olhamos que as pessoas abrem mão, eu estou dando só um exemplo dele, mas muitas pessoas abrem mão de fazer muita coisa para estar na casa do Senhor. E quando nós entendemos que nós abrimos mão de muita coisa que tem lá fora, nós entendemos que nós estamos carregando a cruz de Deus, ou nós estamos aprendendo a carregar a cruz de Cristo. Porque Jesus, Ele está disposto a nos usar. Porque Jesus, Ele está disposto a nos fazer grande coisa na nossa vida, mas Ele fala assim, ó: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem quiser perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Aí eu te pergunto, por que é que os moravianos se vendiam como escravo para pregar por escravos? Você já pensou você vender a tua vida como escravo? Você chegar, não, eu quero ser escravo, eu vou me vender como escravo para pregar para que pessoas sejam salvas. Por que é que eles faziam isso? Então quer dizer que talvez a nossa cruz hoje está muito maneira, ou talvez nem seja uma cruz. Eu converso com o Vinícius muitas vezes que eu estou indo embora, eu acho que eu com ele. Esses dias eu estava falando para ele, falei, Vinícius, eu sou muito paranoico, cara, e muitas vezes eu me cobro muito de muitas coisas, porque eu não quero compactuar com o sistema, eu não quero compactuar com o sistema religioso, eu não quero compactuar com o sistema governamental, eu não quero compactuar com essas coisas, eu quero compactuar a minha vida com Cristo Jesus. E aí eu fico perguntando, será que eu vou ser um homem que vou abrir mão? Será que eu vou ter coragem mesmo? Porque está tendo tudo sendo preparado. Talvez você não saiba, mas Apocalipse diz que quando o anticristo se levantar, você terá que ter uma marca para ter todos os aproveitos que o anticristo vai dar para você. E a maioria da igreja vai se entregar a isso. É uma pena a gente entender que as pessoas vão se entregar a esse tipo de coisa. Mas eu espero que nós não sejamos essas pessoas. Eu espero que nós não possamos ser a igreja que vai dar a mão para o sistema. Eu espero nós sermos a igreja que não vai ser a igreja que vai dar ouvidos. E quando eu digo igreja, eu não digo um templo, eu digo nós, igreja, membros de Cristo, da igreja de Cristo. Eu espero que nossos ouvidos não caiam nessa balela que o mundo tem preparado. Eu espero que o Senhor nos livre do pecado e nos fortaleça para que nós possamos ser mais fortes. Eu vou dizer algo para você aqui, e eu encerro essa mensagem. Nós vivemos em um tempo, desde quando Jesus veio à terra, nós vivemos em um tempo, que é o tempo mais difícil de sermos filhos de Deus. E aí você me pergunta, por quê? Por causa da liberdade que nós temos. Por causa da liberdade que nós temos. Você tem liberdade no teu celular, você tem liberdade nas tuas redes sociais, você tem liberdade nas ruas, você pode prostituir, você pode trocar de relacionamento todo dia, você pode roubar, você pode matar. Nós vivemos em um tempo que é tudo muito fácil. Posso dizer algo para vocês? Quando os homens foram perseguidos por Nero, foi um tempo mais fácil que o tempo que nós estamos vivendo. Porque Satanás hoje, ele está agindo no meio da igreja de uma forma aonde nós não percebemos. Ele está agindo naquilo que é liberdade para nós. Satanás, ele não manifesta mais na igreja. Você pode ver que você vai nas igrejas e não manifesta, mas Satanás antigamente manifestava. Você chegava na igreja, você estava pregando,
Você falava em nome de Jesus, Satanás, manifesta. Manifestava. Por que Satanás está fazendo mais isso? Ele não é bobo. Toda vez que ele fazia isso, as pessoas, ele era queimado, kamikaze, era jogado do inferno. Aí o que Satanás está fazendo? Satanás está usando redes sociais para o povo assistir culto da igreja nas redes sociais. Satanás, ele está usando a liberdade tua para você ficar em casa. Satanás, ele está usando os aproveitos que tem no dia a dia, porque antigamente o povo deitava 6 horas da tarde e acordava 6 horas da manhã. É por isso que o povo tinha muito filho. Porque os casais eram fiéis, namoravam muito, tinha muito filho. Mas hoje o povo vai dormir 3, 4 horas da manhã. Hoje nós temos tudo nas nossas mãos. E eu vou te falar, e Satanás, ele quer isso, ele quer nos dar. Satanás, ele quer colocar facilidade nas nossas mãos, para que nós possamos esquecer de Cristo. E vai chegar um tempo, que vai ser dado de graça, para quem aceitar Satanás. E não vai ser pouco, vai dar muito. Você vai ter muita coisa, simplesmente para você aceitar Satanás. Vão te levar no alto de um monte, vão te oferecer o mundo inteiro, como Satanás ofereceu para Jesus. E muitos vão aceitar. E eu peço todo dia a Deus para que eu não possa ser essa pessoa. Eu peço todo dia para que Deus tire o meu amor em coisas materiais. Eu falo isso com o Vinícius, eu converso com ele. Eu falo, Vinícius, infelizmente nós amamos coisas, cara. Infelizmente nós amamos coisas. E eu peço para Deus, Pai, tira de mim esse desejo, essa desgraça desse desejo, Pai, de querer ser igual as pessoas querem, de querer ser melhor que o meu vizinho, de querer ser melhor que o meu irmão. Tira, Pai, isso de mim. Pai, se o Senhor me der sustento, se o Senhor me der prosperidade, Pai, que seja para ajudar pessoas, que seja para contribuir na obra do Senhor, porque não tem outro sentido você ter dinheiro. O próprio Pablo Marçal está dizendo que, eu vi uma entrevista dele, ele falou, eu tenho bilhões, só que se eu não fizer algo para esse povo, ele falando, se eu não fizer algo por esse povo, se eu não fizer algo por essa cidade de São Paulo, são palavras dele, não sei se é verdadeiro ou não, mas ele diz assim, quando eu tiver 70, 80 anos, eu vou olhar minha riqueza e vou falar, eu fui um frouxo, eu não fiz nada. Nós precisamos tomar posse dessa cruz que Cristo nos deu, porque essa cruz é a cruz da salvação. Essa cruz é a cruz que vai nos galardoar, que vai nos dar o galardão no céu. Essa cruz, sabe, Dulcilene, eu quero dizer algo para você. Eu não sei se um dia você vai andar perfeitamente. Não sei a vontade do Senhor. Talvez Ele te faz você levantar e vir aqui e andar perfeitamente. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Se você não andar perfeitamente nessa terra, quando você chegar no céu, você não vai carregar isso daí. Sabe por quê? Porque você vai chegar no céu como Miriam, quando atravessou o Mar Vermelho. Quando Deus abre o mar, a Bíblia diz que Miriam, do outro lado, pegou seu pandeiro e começou a dançar e tocar o pandeiro. É desse jeito que você vai entrar no céu, filha. Perfeita. Glória a Deus, eu creio. Aqueles que não ouvem, vão ouvir. Aqueles que não enxergam, vão enxergar. Aqueles que são feios vão ser bonitos. Aqueles que foram pobres vão ser ricos. Aqueles que não tiveram a presença de um pai, vai ter a presença de um pai. Aqueles que confiam, verá a sua família no céu. Nós precisamos crer que a nossa família vai para o céu. Satanás não vai levar a nossa família para o inferno. Não vai. Não vai. Nós precisamos crer
que essa cruz que nós carregamos, João, quando as pessoas nos humilham, quando as pessoas tentam nos difamar, né, pastor? Como nós estávamos conversando hoje. Sabe uma coisa que nós precisamos aprender, igreja? A começar de mim. E eu encerro de verdade. Nós precisamos a confiar mais uns nos outros. Nós damos mais confiança no William Bonner falando no Jornal Nacional. Nós damos mais confiança até no Silvio Santos morto. Nós damos mais confiança em pessoas de fora do que nós aqui dentro. E aqui dentro nós queremos viver uma disputa, algo que não pode acontecer. Hoje o irmão Leandro vai pregar, eu não vou na igreja, porque eu não gosto de ver ele pregar. Hoje é a Tati que vai pregar, hoje é a Tamires que vai pregar, hoje é o Vinícius que vai pregar. Não, eu não vou. Nós precisamos aprender a sermos uma comunidade. Nós precisamos aprender a ser uma comunidade. E eu espero que nós não sejamos igual àqueles lá de fora, para a glória de Cristo Jesus. Amém? São de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu.